Como vocês sabem, eu estou aqui, em resumo, em turnê, estou dando entrevista o dia inteiro, não paramos um minuto. E aqui eu posso cravar, eu estou por fora do noticiário nacional. Então a nossa live costuma ser uma live que a gente abre grandes discussões, a gente fala, pô, caso Banco Master, eu nem sei como ajudar. Por isso eu vou precisar da ajuda do Riso, que também deve estar ocupado e não deve estar acompanhando. Mas a real é o seguinte, é muito mais fácil eu falar simplesmente sobre nós e contando sobre certos detalhes. Então eu vou começar, tá, em termos de cenário nacional, eu quero falar sobre a nossa turnê, tá? Então por quê? Porque a gente fala sobre players nacionais, sobre agentes políticos que agem nacionalmente, e hoje nós somos um desses caras, tá? Eu acho que ontem assustou demais todo mundo o nosso evento, e naturalmente vários bolsonaristas vieram tentar diminuir, mas é aquela diminuição tipo, nem foi grande, vocês nem botaram 1 milhão de pessoas na rua aí, né? Tipo, cara, foi um evento muito relevante, foi um início de pré-campanha muito grande, estabeleceu um sarrafo muito alto, um tipo de energia e de militância que você só vê em candidaturas vencedoras. Então a gente está partindo, assim, se vocês estão imaginando, precisamos finalmente vir com o fim da tal polarização, e não digo polarização de direita e esquerda porque isso não acaba, mas o fim do bolsonarismo versus petismo, pois bem, nada começou tão bem em termos de linguagem, em termos de energia, em termos de militância do que essa nossa pré-candidatura, tá? E nada também em termos de discurso. Então eu dei 3 entrevistas hoje muito boas, em talvez aquilo que a gente pode chamar os 3 blogs /colunistas /comentaristas políticos mais interessantes aqui de Pernambuco. E em todos a discussão foi de alto nível, falando dos mesmos temas que eu trato, não só no Análise Renais, mas falando de outros temas, simplesmente porque a temática que nós tratamos e a forma como a gente aborda os problemas nacionais, ela é muito sincera. E começou a rolar, e eu acho que é meio que inevitável que a gente vá colocando as pessoas para e passo com a nossa luta. Eu não quero antecipar, mas já antecipando, né, o que vai sair sábado no blog do Jamildo, né? Ele perguntou muito sobre assim, essas políticas que a gente está falando sobre o Nordeste, não só de industrialização, mas questão de Bolsa Família, fusão de municípios, destruição de oligarquia. E ele, mas você não tem medo de taxarem você aí de xenofóbico, anti-nordestino, quando é exatamente o oposto. Quando as próprias pesquisas mostram que eu vou melhor na região Nordeste do que na região Sul, por exemplo, porque a gente fala sobre a região Nordeste e fala de maneira não condescendente. E falar de maneira não condescendente é talvez a grande inovação política que alguém pode ter para com o Nordeste desde que o Brasil passou a ter sufrágio. Eu estou falando isso de maneira muito clara. As pessoas aqui estão muito acostumadas a serem maltratadas ou enganadas ou tratadas como crianças. A gente teve agora, quem está acompanhando a nossa live interminável deve estar sabendo, a gente foi até uma comunidade em Jabotão dos Guararapes que, assim, cheirava muito mal, porque era um valão de esgoto a céu aberto, toda aquela romantização, não, os canais, cara, era horrível, cara. Corpo de cachorro boiando em putrefação na água, as pessoas cozinhando perto daquela água podre, bichos andando na água podre, as pessoas jogando lixo. E aí, né, a tendência é você querer ser condescendente, você falar, não, culpa do poder público. Não, culpa de todos os envolvidos. Ninguém obrigou, ninguém botou uma arma na cabeça para as pessoas só jogarem o lixo no lixo. Dito isso, não vai partir delas a solução. A solução vai partir de pessoas que têm poder, tem dinheiro, tem meios de ação, e isso passa basicamente não só pela sociedade civil organizada, mas em última instância pelo Estado. Porque o Estado no Brasil cobra muito caro, né, os impostos são muito caros e entrega muito pouco. E aí a própria dinâmica democrática nossa faz com que um político esteja muito menos empenhado em resolver aquele problema daquele bairro e muito mais empenhado em ou fazer festa ou fazer uma praça, porque as pessoas gostam da praça, ou aparecer no período de eleição com dinheiro desviado de emenda e simplesmente dar umas cestas básicas para conseguir uns votos, tá? Naturalmente isso é inviável. Então foi muito importante a gente vir até essa favela, basicamente em Jabotão dos Guararapes, e entender aquilo. Entender que mesmo no próprio discurso dos moradores tem uma busca por condescendência. Não olham por nós, tá? Beleza, galera. Assim, lógico que não olham por vocês, lógico que é uma relação de exploração. Dito isso, não há uma vontade de se voluntariar em termos de se organizar para se proteger disso, não há uma vontade de mudar os próprios hábitos. É difícil. E falar nesses termos não é necessariamente a coisa mais comum em termos eleitorais, mas ela é necessária.
ela é necessária porque as pessoas continuam votando nos mesmos políticos que mantêm isso. E se elas estão votando, mesmo percebendo, todo mundo percebe, até um menino que estava lá percebeu que a vida é uma merda lá. Então, no mínimo, eu não quero, assim, poxa, aquelas pessoas estão numa situação muito complicada, mas no mínimo a democracia não é uma ferramenta útil para alterar a vida dessas pessoas. Vocês estão reparando o que eu estou falando? A democracia não vem sendo uma ferramenta útil para melhorar a vida dessas pessoas, tá? E a democracia aos moldes brasileiros. Porque a democracia aos moldes brasileiros, ela se torna um instrumento de exploração dessas pessoas que estão em posição de vulnerabilidade por meio, vamos dizer, de políticas que angariam delas o voto e mantém elas naquela situação, porque para aquele político o interesse é acumular poder e ter poder na mão e ganhar dinheiro. Isso é horrível. Isso é assustador. E quando a gente olha aqui no Brasil, sabe, tranquilamente mais de 20 milhões de brasileiros vivem em favelas, aí você se assusta, você fala, cara, é um país, cara. É um país chamado favela. O Brasil, né, ele contém dentro dele um país chamado favela. E esse país está por todos os lados. Tá? Jabotão dos Guararapes é um lugar que a gente andou para lá, andou para cá. É favela para tudo quanto é lado. É uma ilha de cidade razoavelmente urbanizada para uma área de favelas ao redor. Tá? E como não há resposta política para essas coisas, porque a política não tem interesse, não tem estímulo, a gente tem que reconhecer que o modelo democrático vigente, o modelo democrático ao qual nós vivemos, não é eficaz para ajudar as pessoas. Isso é terrível, amigos. Isso aí é uma desgraça.